Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 21 e 22. Toda honra e glória seja dada ao nome do Senhor. Que Deus abençoe nossos irmãos aqui presentes. Também nossos amados irmãos que nos assistem através do canal no YouTube. E faça o seu pedido de oração, faça o seu comentário, compartilhe com mais pessoas, porque pessoas serão alcançadas para a glória de Deus através da sua vida também. Que Deus abençoe a todos. A palavra do Senhor, que está em Atos 14, 21 e 22, está escrito assim: E eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. E então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Senhor Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar reunido aqui na Tua presença. Eu oro por estes que aqui estão e por aqueles, ó Pai, que estão nos assistindo, aonde quer que esteja agora. Abençoa esta casa, essa família, e anima esse coração, anima, Pai, essa pessoa, para que ela possa continuar marchando, independente de qualquer coisa, dá força, revestimento, e que o Espírito Santo tome a direção das nossas vidas, em nome de Jesus. Queridos, podeis tomar os vossos lugares, e nós estamos mediante aqui uma passagem bíblica no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 21 e 22, os versículos que lemos. É interessante porque a palavra de Deus aqui está nos mostrando que os discípulos, o apóstolo Paulo, que também se tornou um apóstolo, logo após a partida de Cristo, ele se converte ao Evangelho, e ele se prepara para este momento aqui. E é interessante que no capítulo de número 13, a gente vai ver que Paulo e Barnabé é separado para o ministério. Todos nós, quando entregamos a nossa vida a Cristo, muitos hoje querem fazer a obra de Deus de uma hora para outra. E não é bem assim. A obra de Deus, ela precisa de um preparo, para que então nós possamos começar a fazer a obra de Deus de forma excelente, com entendimento e com capacidade, para que Deus possa, através das nossas vidas, alcançar pessoas. Porque tudo que é feito de forma correta, de forma excelente, o resultado é muito melhor. Não estou dizendo que um novo convertido não pode ganhar alma, claro que pode. Que um novo convertido não deva pregar, claro que pode. Mas a gente precisa se preparar. Se preparar para quê? Primeiro, é porque nós temos que entender que na passagem que nós lemos aqui, quando eles são enviados, eles vão a várias cidades. E eles pregando naquelas regiões, eles enfrentam grandes obstáculos. Eles são resistidos, são perseguidos, maltratados, para que eles então parassem de pregar o Evangelho. Mas a Bíblia nos mostra, se a gente ler o capítulo 14, o capítulo de número 15, o capítulo 13, a gente vai ver que eles estão na missão, eles estão executando uma obra missionária para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas são livres de demônios, mas também existe um preço para ser pago também. O que eu quero que você e eu entendamos nessa noite, você que foi chamado para a obra de Deus, não pense que a sua vida vai ser mil maravilhas. Não pense que você que quer ter ministério, que tem ministério, que tudo vai correr da melhor forma possível, do jeitinho que você gosta, do jeitinho que você
quer que seja, não vai acontecer isso. Você vai ser rejeitado, você vai ser apontado, você vai ser afrontado, você vai ser incompreendido, porque isso é evangelho, isso é ministério, e só prevalece aqueles que verdadeiramente têm o chamado de Deus, aqueles que verdadeiramente foram separados pelo Senhor, porque o evangelho não é para frouxo, o evangelho não é para medroso, o evangelho não é para pessoa que fica achando, eu acho, eu penso. Evangelho é para quem tem convicção da chamada, é para alguém que está disposto a pagar um preço. Vivemos num tempo onde pessoas dizem ser homens e mulheres de Deus, dizem pregar a palavra de Deus, mas estão recuando, estão retrocedendo diante da primeira luta, do primeiro embate que enfrentou. E nesta noite Deus está nos dizendo através dessa palavra que muitas foram as aflições que eles passaram, eles foram maltratados, perseguidos, mas não desistiram. Os versículos que lemos nos fala sobre isso, que eles pregaram as boas novas, ou seja, o evangelho, a graça de Cristo, e fizeram muitos discípulos. E por fazer muitos discípulos, a Bíblia diz que isso causou um ódio no coração de muitos líderes que começaram a lhe perseguir. Amados e queridos irmãos, não tem como servir a Deus sem passar por provação, por tribulações. Não tem como. Se você não quer problema, não seja crente. Se você não quer ser chateado, ser desprezado, então você não pode ser um cristão. Porque cristão é perseguido todo dia, perseguido, maltratado, incompreendido. Quando ele faz o que é certo, quando ele anda na presença de Deus, ele é uma desvantagem para o inferno. E quem levanta usando pessoas, realmente, quem faz são pessoas, quem quer agredir são pessoas, mas o próprio inimigo levanta as pessoas para nos abater. Então nós percebemos que por onde eles passavam, muitos discípulos eram formados. Agora a provação, a tribulação vai existir. Agora, provação faz parte da vida de um cristão. Entenda isso, coloca, meu Deus, mas por que tanta luta? Faz parte da vida de todo cristão. Se não tem tribulação, se não tem provações, se não tem dificuldade, algo precisa ser revisto, porque todo crente que serve a Deus em espírito e em verdade, que faz a obra com amor, com dedicação, esse vai enfrentar problemas e dificuldade todo dia. Então provação, tribulação faz parte da vida de um cristão. Coloca isso no seu coração. Você que está em casa, tribulação, dificuldade faz parte da vida de um cristão. Então você não vai se escandalizar quando a luta chegar. Segundo, tribulação deve ser encarada de frente. Você não pode se render diante desta provação, dessa tribulação que está passando. Você deve encarar, porque quanto mais eles sofriam, mais eles lutavam, mais eles persistiam. Então não desista do seu sonho por causa das tribulações, porque tem muita gente que já parou. Tem muita gente que diz, depois que eu vim para a casa de Deus, o negócio ficou apertado, eu não quero mais. Então pode ir embora, porque se ficar, vai continuar passando por provações e tribulações na vida. Terceira coisa é importante saber: provações podem ser vencidas.
A provação existe, a provação vai vir, tem que ser encarada, mas entenda uma coisa: a provação pode ser vencida por todo aquele que crê em Deus. Olha que quando eles saíram a pregar a palavra de Deus, no capítulo 13 em Antioquia, Paulo e os seus companheiros foram expulsos de lá. Paulo e os seus companheiros foram agora expulsos de Antioquia. Que é isso? Tribulação, perseguição. A Bíblia vai dizer que em Icônio tiveram que fugir pela perseguição. Vai ter momento na vida do crente que ele vai ter que recuar, não para negar a Cristo, mas fugir do problema, da dificuldade, para que você não desista de lutar pelo Evangelho de Cristo. Então, em Icônio, eles tiveram que fugir pela perseguição. Veja quantas lutas eles passaram. E a Bíblia diz que em Listra, Paulo foi apedrejado e foi dado como morto. Será que nós somos melhores do que eles? Será que a gente é melhor do que esses discípulos que tinham a vida no altar, vida de santidade, vida de consagração, e eles passaram por essas torturas, por essas perseguições, e eles ficaram na presença de Deus, dando glória ao nome do Senhor, e vida sendo salva, porque quanto mais perseguiam eles, mais o Evangelho era propagado. Quanto mais perseguiam eles, mais o nome de Jesus era exaltado, vidas eram libertas. Cadê esses crentes na atualidade de hoje, que quando dá um trovão, não posso ir, que senão eu vou derreter na chuva, quando faz frio, vou ficar em casa debaixo da coberta, mas ainda eu creio que Deus há de levantar um povo forte, revestido do poder de Deus, para fazer a obra dele. Se tivesse como medir a fé daqueles cristãos para nós que estamos aqui hoje, como seria? Porque a fé daqueles guerreiros valentes era uma fé que inspirava alguém que via. Uma fé de verdade. Uma fé que acredita, uma fé que confia. Quantas provações, meus irmãos, passaram aqueles discípulos, os missionários do Senhor. Mas a Bíblia diz que em cada cidade que eles passaram, deixaram um grande número de convertidos, demonstrando bravura, coragem e ousadia. Será que nós temos tido essa coragem? Será que nós temos esta ousadia de, mesmo enfrentando tribulações todos os dias, continuar dizendo e pregando que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta? Amados e queridos irmãos, a introdução diz assim: hoje nós precisamos saber a seguinte mensagem: o que nós podemos aprender se existe a tribulação, o que podemos aprender com ela? É isso que nós vamos falar aqui. Olha bem, quantos já passaram aqui por tribulação? Quem aqui já passou por tribulação? Tem alguém? Eu já passei, não foi por uma só. Eu passei por várias e muitas das vezes ainda estamos passando todos os dias. Quem aqui já passou por tribulação? E o que é tribulação? Tribulação é adversidade. Tribulação é aflição. Tribulação é tormento. Tribulação é obstáculo, aperto, contrariedade, luta. Isso é tribulações.
algumas palavras conhecidas. Talvez você está dizendo tribulação. Não, eu não sou atribulado. Nós somos atribulados todos os dias. Nós enfrentamos gigante todos os dias, seja no âmbito espiritual, seja na família, seja no ministério, seja nesse próprio corpo que está aqui, porque um grande inimigo da igreja hoje é essa carne, que luta de dia e de noite para nos afastar de Deus, para nos tirar da presença de Deus, porque ela quer aquilo que não agrada o Senhor. Mas uma coisa é certa: o que há de bom na tribulação? Se Deus nos prometeu, Ele nunca nos prometeu que estaríamos livres da tribulação. Veja o que diz em João 16:33. Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Entenda que Deus, o próprio Jesus, está dizendo: tenho-vos dito isso para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus está deixando claro aqui para os seus discípulos: ei, vocês vão sofrer, vocês serão atribulados, perseguidos, mas eu vou vos dar a vitória. Porque assim como eu venci, vocês também poderão vencer. Essa é a grande realidade. Agora veja que em Mateus 7, 24 ao 27, a Bíblia vai dizer, Jesus dizendo também, que os ventos e as tempestades vêm sobre todos. Não tem como nós acharmos que vamos servir a Deus e não teremos que passar por luta. É por isso que eu disse aqui: Paulo se preparou, Barnabé se preparou, Silas se preparou, João se preparou, Daniel se preparou. Para quê? Para vencer as adversidades da vida. E Jesus está dizendo que aquele que ouve as palavras dele e as pratica, este então será comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus está dizendo: firma bem os teus fundamentos, porque o vento vai vir, a prova vai chegar, e aquele que não tem estacas firmadas, aquele que não tem alicerce, o vento vai derrubar, ele vai cair, e será muito grande a sua ruína. Mas nessa noite eu estou dizendo aqui: crente que tem a palavra, crente que pratica a palavra, crente que vive na oração, crente que está jejuando, crente que não perde escola bíblica dominical, crente que participa das programações que tem na casa de Deus, é um crente que está se preparando. Para quê, pastor? Quando a tribulação chegar, quando o vento assoprar, quando as tempestades da vida se apresentar, você vai continuar de pé. Muitos olharão e dirão: como é que ele passou? Como é que ela passou? É porque ela e ele estavam firmados na rocha, que é Jesus de Nazaré. Não tem como vencer. A luta vem, prepare-se. O dia mau chega, esteja pronto. Porque ele não avisa, ele nos pega de improviso. Será assim o dia do Senhor, será assim o dia do arrebatamento. Estarão um no campo, um na cama, um no telhado, e a Bíblia diz que assim acontecerá. Não vai dar tempo de se preparar, não vai dar tempo de buscar azeite, não vai dar tempo de comprar azeite. A hora de se encher é agora. O tempo de estar pronto é hoje. O momento e a hora da vitória é já. Só vai prevalecer crente que está cheio, crente que é cheio do Espírito Santo, crente que está debaixo da autoridade de Deus para fazer esta obra extraordinária, que é ganhar almas para o reino de Deus.
A luta chega, a prova vem, mas no Salmo 34:19 a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas elas. Aleluia. A prova é grande, mas Deus livra. Deus livra, ou seja, Deus de fato nunca prometeu imunidade para ninguém. Não pense porque nós somos crentes que nós somos imunes. Não pense porque você ora muito que você está livre, não. Porque quando a chuva vem para todos. Quando vem um frio como este, todos sentem ele, independente de ser crente ou ser espírita, ser católico, não importa, todos vão sentir o frio que está passando aqui na nossa região. E o que é isso, pastor? É porque a tribulação vem, mas há uma garantia que ele nos dá, que ele nos prometeu que estaria conosco para sempre. A garantia da igreja é essa, que Jesus não nos imuniza para não passar pela prova, mas ele nos reveste, nos capacita e passa conosco por ela. Veja que a palavra de Deus diz que Deus não livrou Daniel da cova, mas Deus capacitou Daniel e entrou na cova com ele. A Bíblia vai dizer, queridos e amados irmãos, que Sadraque, Mesaque e Abednego não foi livre da fornalha de fogo ardente, mas Deus os revestiu e passou com ele dentro da fornalha. É diferente. Paulo e Silas, quando pregavam o evangelho, no capítulo seguinte, a Bíblia diz que eles foram massacrados, foram lapiados, apanharam, tiveram os pés presos ao tronco. Deus não livrou ele daquele momento de tribulação, mas Deus estava com eles ali. Pedro ficou preso para ser morto. Deus não livrou Pedro da prisão, mas permitiu que ele fosse lá, mas lá Deus esteve com Pedro. E entenda, o crente passa por tribulação, passa, mas não passa só, não passa só. Tem um Deus que te guarda, tem um Deus que vela por nós. Ele é o Yeshua e o Machia, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o grandão da Galileia, ele é o todo poderoso. Quem crê que ele está contigo, levanta a tua mão para cima e dá um glória. Agora, por que Deus permite passar por essa tribulação? Por que Deus permite os teus filhos passarem pelas provações? É a introdução. Primeira coisa, é em meio à tribulação que aprendemos a desenvolver a perseverança. Romanos 5, versículo 3 até o versículo 5. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 5, do versículo 3 até o 5 diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Entende por que Deus permite que as tribulações cheguem em nossas vidas? É para a gente amadurecer, é para a gente se fortalecer, porque a perseverança só vem através da tribulação. É o versículo que está dizendo que através da tribulação nós teremos perseverança, ou em outra palavra, maturidade espiritual. Meus queridos, a perseverança é um dos pilares do cristianismo. Sem perseverança não tem vitória. Sem perseverança você não estaria aqui. Sem perseverança a sua família não existiria.
Sem perseverança, os seus filhos não seriam convertidos, o seu marido não chegaria ao Evangelho. Tudo aconteceu por causa da tribulação que gerou no teu coração uma perseverança. Você ficou insistente, perseverante, você não desiste. Quanto mais persegue, mais a tua fé aumenta, mais forte você fica e você sai vencedor no final da batalha. Jamais iremos conquistar algo na vida sem a perseverança. Nada será conquistado na vida, porque Deus não tem prazer na vida daquele que desiste, aquele que no primeiro embate retrocede e volta. Deus tem prazer na vida daquele que não nega a fé. Agora, se a gente olhar a palavra, jamais vamos conquistar algo na vida sem perseverança, nem a nossa salvação. Você acha que alguém que não conquista nada porque não tem perseverança, não tem estabilidade, não sabe o que quer, ele vai ser salvo? Difícil. Porque a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, este então será salvo. Era o que os discípulos estão dizendo. Importa que nós venhamos sofrer perseguições por amor ao Evangelho. Olha aí, permanecer na fé, pois por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus, no reino de Deus. É por isso, queridos e amados irmãos, que Lucas 21:19 vai dizer: e a vossa perseverança ganhareis a vossa alma. É através da nossa paciência, perseverança, que a gente vai ganhar a nossa tão esperada, tão desejada salvação em Cristo Jesus. Porque muitas pessoas acham que salvação é pela graça, salvo uma vez, salvo para sempre. Não é assim não, irmão. Tem que ter preço pago, tem que ter renúncia. Não vai nessa levada aí não, fica do jeito que quer, levantou a mão, continua fazendo tudo errado e dá certo. Não é assim que funciona. Evangelho tem que haver renúncia, tem que ter mudança de vida. Vai sofrer por Cristo. Quando ele disse: aquele que vem a mim, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga a mim. Eu não entendo esse tipo de evangelho que muitos estão pregando por aí, dizendo que pode vir do jeito que está, fica do jeito que está, e vamos adorar do jeito que a gente quiser, e da forma que a gente quiser. Irmão, Jesus não é Deus. O Deus que nós servimos não é um Deus de confusão, é um Deus de princípio. Tem princípio a ser seguido aqui. Muitos já deixaram a fé porque não suportaram as tribulações. A tribulação produz perseverança, e a perseverança nos torna maduros. Nós falava hoje aqui pela manhã sobre a vida de Jó. E Jó sofreu tribulações, provações, mas a Bíblia diz que quando ele orava pelos seus amigos, Deus o curou e restaurou tudo quanto ele tinha. E a Bíblia diz que Jó vai dizer: antes eu só ouvia falar, olha aí, mas agora os meus olhos estão te vendo. Sabe o que é isso? Perseverança, persistência. Abandona esse Deus. Não. Eu não posso amaldiçoar e nem falar desse Deus que tudo fez por mim. E a Bíblia diz que isso então trouxe maturidade na vida de Jó, de forma que ele agora é muito mais forte e muito mais espiritual do que antes.
Se você hoje acha que é muito forte, daqui uns anos, se você permanecer firme, você vai olhar e dizer assim: mas eu era tão imaturo, eu brigava com qualquer coisa, eu ficava de cara feia por causa de qualquer coisa. E hoje eu entendo que a obra de Deus é muito maior do que meus caprichos. A obra de Deus é muito maior do que meus desejos e vontade, as minhas vaidades e luxúria. A obra de Deus tem que estar em primeiro lugar. Quando você vê um crente que não tem problema dentro da igreja com ninguém, muitas das vezes afrontado, perseguido, mas ele está na posição, você pode entender uma coisa: maturidade espiritual está alcançando a vida desse crente. Mas o crente que no primeiro embate, no primeiro problema, ele se afasta de Deus, ele foge do problema, esse aí não tem maturidade nem perseverança na tribulação. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: mais maturidade, mais perseverança, mais persistência. Não desista, não desista, continua, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem. Aleluia. Tiago 1, versículo 4. E a Bíblia diz assim, Tiago 1, 4. Na versão NVI diz: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Tenha, porém, paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Quanto mais lapidado, melhor. Quanto mais provado, melhor. O ouro passa por um processo de purificação. Quando você encontra o ouro, ele não tem muita beleza. Quando você encontra o diamante, ele é uma pedra bruta, parece não ter valor, mas aos olhos de quem entende, aquela pedra é preciosa. Mas depois de lapidada, passada no grande processo e colocada na vitrine, vale milhões. O que é isso? O processo é que mostra, na verdade, o valor que aquela pedra tem. Tem gente que gosta de até ver resultado e dizer: eu quero ser como ele, mas não quer passar o processo que ele ou ela está passando ou passou. Não quer passar fome, não quer ser perseguido, não quer ser injuriado, não quer ser maltratado, não quer ser incompreendido, e se fala qualquer coisa já acha ruim. Ei, em nome de Jesus, se somos vasos, estamos na mão de quem tem o poder sobre o vaso. Deixa ele trabalhar, deixa ele fazer do jeito que ele quer. Não fica interferindo no trabalhar e no agir de Deus. Não coloque a mão aonde Deus já colocou a mão dele para trabalhar, porque se nós colocarmos a mão, vamos sofrer. É interessante, pastores, que às vezes a gente acha que a gente pode mudar alguém. Infantilidade, maturidade. O máximo que a gente pode fazer é cooperar com o Espírito Santo para que a obra seja feita, mas nós não mudamos, e tudo que nós fizermos por nós não vai mudar muita coisa. Agora, quando Jesus Cristo entra na causa, a mudança, a transformação. Foi assim que aconteceu na vida dos discípulos, foi assim que aconteceu na minha vida, na sua. Você que está em casa, quem era você e quem você é hoje? Talvez você pode me ouvir agora e dizer: pastor, eu ainda preciso mudar muito. Está no caminho certo, porque ruim é quando alguém bate no peito e diz: eu sou tal. E o grande e poderoso só existe um, que é Deus, mas nós estamos todos os dias nos aperfeiçoando na presença de Deus. Mas cada dia a gente vai melhorando, até então se tornar íntegro, sem faltar coisa alguma. É isso que Deus quer: integridade. É isso que Deus quer: maturidade. Paulo advertiu as igrejas dizendo: vocês já eram para ser mestre,
mas por causa da falta de crescimento, vocês ainda continuam como meninos, e não podemos lhe dar outra comida a não ser o leite. Tem gente assim velho na igreja, mas infantil na fé. Mas ainda bem que aqui há pessoas que já estão em graus elevados de maturidade, de entendimento, de uma capacidade de entender quando Deus está falando e quando Deus não fala, de entender quando o inimigo está querendo entrar e quando não está. Irmão, tem muito crente que não tem nem a capacidade de identificar que é o diabo que está operando, que é o diabo que está querendo entrar. Tudo ele só consegue ver pessoa, ele só consegue ver na carne. Mas em nome de Jesus, nessa noite vamos pedir o Espírito Santo que abra os nossos olhos espirituais para nós ver o que é de Deus e o que não é. Então a tribulação produz perseverança, e a perseverança nos prepara para recebermos vitória. Se você for perseverante, você pode contar os dias que a vitória vai chegar na sua vida. Agora entende por que Deus permite que as tribulações venham sobre nós? É porque Ele quer nos amadurecer, Ele quer nos fortalecer, Ele quer nos lapidar e arrancar desse vaso de barro toda a capacidade e qualidade que todos nós temos, para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Segunda lição, porque Deus permite as tribulações vir chegar nas nossas vidas. É em meio à tribulação que Deus molda o nosso caráter. É por meio da tribulação que Deus molda o nosso caráter. Gênesis capítulo 32. Versículos 6 e 7, a Bíblia diz: e quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhes: fomos até o teu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó se encheu de medo e foi tomado de angústia. Jacó estava indo ao reencontro do seu irmão, a quem havia enganado, e a sua alma estava angustiada e atribulada. Chegou a hora de reencontrar com seu irmão, aquele mesmo que ele enganou anos atrás. O nome Jacó traz algumas revelações que não são boas. Talvez a gente mesmo como cristão ainda estamos sendo Jacó, trapaceando, querendo se dar bem em tudo, querendo crescer, prejudicando alguém, querendo dar uma ajudinha com a mentira aqui, outra mentira ali, para ver se a gente consegue escapar de algumas situações, mas a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Então naquele momento que Jacó ouviu os mensageiros dizer: o seu irmão está vindo com 400 homens, ele temeu na base, ele sentiu angústia, e ele disse: e agora o que eu vou fazer? Veja que em Gênesis 32, no versículo 24, olha o que diz a palavra de Deus. Jacó vai fazer todos passarem e vai voltar. Então Jacó ficou sozinho, e um homem lutou com ele até o amanhecer. Naquele dia de tribulação,
Naquele dia de provação na vida de Jacó, ele passou a noite só, lutando com um anjo, e a Bíblia diz que ele lutou a noite inteira. O anjo dizia para ele: me larga, me solta. Ele diz: não te soltarei, enquanto não me abençoares. Veja que a perseverança que é gerada pela tribulação faz ele agarrar e não soltar. Às vezes alguém canta o hino: Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar, mas ninguém entende que ali foi um momento difícil, foi um momento de prova, foi um momento de tribulação, de angústia. Ele estava atribulado naquele momento, mas tinha força e perseverança para não soltar a bênção. Me solta, me solta. E ele dizia: não soltarei enquanto não me abençoares. Eu só vou sair daqui com uma bênção na mão. Cadê esses crentes que quanto mais o vento sopra, ele diz: pode soprar que eu não largo, pode perseguir que eu não abro mão, pode atacar quem quiser atacar, pode mentir, pode falar mal, mas eu não abro mão enquanto a minha bênção não chegar. Versículo 28. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Ou algumas versões diz prevaleceu. O nome Jacó quer dizer aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Então, no meio da tribulação, que Deus trabalha o nosso caráter. Jacó passa de suplantador para um vencedor espiritual. Jacó, quando está ali, o anjo lhe toca na coxa, na articulação da coxa de Jacó. Jacó sai de lá arrastando a perna, mas sai com a vitória na mão. Jacó sai de lá manquejando, e manquejou até os últimos dias de vida, mas ficou marcado pela verdadeira transformação de Deus na vida de quem persevera, de quem não desiste, de quem acredita. Quanto mais você perseverar, mais bênção Deus derramará sobre a tua vida. O caráter será transformado, será mudado, de tal forma que as pessoas vão olhar e dizer: esse é ele mesmo, essa é aquela que eu conheci. Sim, mas por quê? Porque pela perseverança diante da tribulação você amadureceu, cresceu, evoluiu, e agora está frutificando, fazendo a obra do Senhor. É esse tempo, é tempo de amadurecer, é tempo de se fortalecer, é tempo de deixar as meninices de lado, é tempo de começar a olhar o reino de Deus com mais atenção, olhar para as vidas como verdadeiramente elas são, mesmo estando caída na sarjeta, na dificuldade, no lamaçal. São almas, são preciosas para Jesus. E se nós olharmos e desprezarmos que tipo de evangelho que nós estamos pregando e anunciando todos os dias, e se nós virarmos as costas para esse mundo que está perdido, Deus vai ter que levantar um novo meio para que vidas sejam salvas no nome do Senhor Jesus. Enquanto a igreja está calada, amordaçada,
as vidas estão morrendo lá fora, mas quanto mais perseguia os missionários que foram ungidos e enviados, mais vidas eram salvas, eram libertas, transformadas pelo poder do Evangelho. Tem muita gente pedindo Deus dons, para quê? Não faz nada. Tem gente pedindo dom e dom e dom para quê? Se não faz nada, se não prega, se não tem coragem de evangelizar, se não tem coragem de dizer para alguém, deixa eu fazer uma oração por você, não tem, não faz nada, e para que dom? Dom são ferramentas que Deus dá na mão de pessoas capacitadas para ela desenvolver o trabalho que precisa ser feito. E tem gente com machado cego, tem gente com a ferramenta enferrujada, tem gente que até tem dom, mas enterrou os talentos, tem gente que até tem uma chamada, mas está estagnado, parado, e se encurralou, se fechou dentro do seu mundo, e disse, eu não quero mais, já sofri, não vale a pena, agora eu vou sentar no banco e ser só um ouvinte. Deixa eu te falar uma coisa, quem tem chamado não tem como se esconder, quem tem chamado não tem como se ocultar, porque senão você vai sofrer se ocultando a vida inteira, enquanto você poderia estar recebendo todas as vitórias e bênçãos que o Senhor tem para a sua vida. Lembra de Jonas? Tentou fugir da presença de Deus, hoje está vivendo esse tempo, pessoas fugindo do chamado, pessoas se escondendo, tentando fugir para longe de Deus, achando que Deus é como uma criança que a gente se esconde dele e ele não nos acha. Meus irmãos, será o que Deus vai ter que fazer para a gente voltar a orar? Será o que vai ter que acontecer na nossa vida para a gente entender que Ele nos chamou, que nós precisamos ir, que nós precisamos falar desta palavra? Terceiro e último ponto, porque Deus permite as tribulações. Primeiro, é em meio às tribulações que nós nos aproximamos mais de Deus. Não era para ser assim, né? Mas infelizmente só vem quando está quebrado. Mas infelizmente só vem quando tudo está ruim, acabado. Tem gente que precisa perder o casamento para entender que ele precisa ser diferente. Tem gente que precisa perder o ministério. Muitas coisas acontecem, portas se fecham para ele entender que existe um Deus. Mas porque está na Bíblia, 1 Samuel capítulo 1, versículo 15, é bíblico. Nós estamos falando no ensino da palavra da Bíblia, exemplos bíblicos. Olha o que diz: Ana, porém, respondeu, não se trata disso, meu Senhor, sou uma mulher muito angustiada, e não bebi vinho e nem bebida fermentada ou bebida forte. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Será por quê? E muitas das vezes tem que Deus moer, Deus colocar uma penina perseguindo para a gente entender que a gente tem que orar. Não era para ser assim, mas é assim que acontece. Sabe o que acontece? Quando está tudo bem, se distancia de Deus. Quando vem a tribulação, corre para Deus. Ana estava atribulada. Ana está angustiada. Não comia.
E isso se arrastou por muito tempo, até que ela teve o entendimento que ela precisava passar por cima de todas aquelas coisas, somente alguém poderia lhe dar a solução, e era Deus. Então ela recorre aqui e começa a se lançar em oração, perto da coluna do templo, e ela ora, ela clama, e o Eli olha para ela e pensa que ela está embriagada, fala com ela, ela diz: não, meu Senhor, sou uma mulher muito angustiada, não estou bêbada. Eu estou aqui me derramando a minha alma diante do Senhor dos Exércitos. Quantos anos Ana sofreu para entender que a vitória estava bem perto? Quantas pessoas estão vivendo atribuladas, estão passando por provações, sabe por quê? Só vem se for desse jeito, só vem se for na cadeira de roda, só vem se perder um filho, só vem se perder aquele emprego que tanto idolatra, só vem se acontecer algo, e se algo nos atrapalha em servir a Deus, Deus vai permitir que aquilo aconteça, para que nós venhamos abrir os olhos espirituais, largar os nossos caprichos, as nossas mazelas, e venhamos entender que é no altar que nós vamos ser felizes. Muitas pessoas, queridos e amados irmãos, quando tudo está bem, está lá no seu conforto, não liga para nada, porque eu compro, eu pago, eu tenho melhor, eu moro no melhor, eu visto melhor, e a obra de Deus é esquecida. Mas chegará o momento que Deus permitirá o vento assoprar, a tribulação vai chegar, aí vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, não vai ver saída, aí diz: é lá na casa de Deus que eu preciso voltar a edificar altar para o meu Deus. Chega, vai chegar. Entenda, meu irmão, que isso acontece é porque Deus sabe que muitos só vem arrastado, quebrado, moído, só vai reconhecer Ele quando tudo estiver de pior acontecendo. Mas por que, meu Deus? Por que não vir quando tudo está bem, vira as costas para Deus? Acontecia com o povo de Israel, enquanto Deus abençoava eles, estava na opressão. Quando abençoava, eles viravam as costas e começavam a adorar deuses estrangeiros, a Baal, e Deus permitia serem cativos novamente. Teve cativeiro que durou 70 anos, e Deus, usando o profeta Jeremias, disse: pode construir casa, que aí não vai sair tão cedo, porque Deus vai tratar, e vai tratar de verdade. Penduraram as harpas no salgueiro, largaram de adorar e não tinha mais nenhuma expectativa. Mas Deus vai levantar Ciro como libertador e vai dizer: agora quem quiser voltar, volta. E a Bíblia diz no Salmo 126 que eles estavam como aqueles que sonham, voltando para a sua pátria, dando glória, exaltando o nome do Senhor. Sabe o que é isso, meu querido? Quando não queremos entender pela boa e perfeita vontade de Deus, pelo amor de Deus, a tribulação chega, a dificuldade chega, a escassez chega, a enfermidade chega, para a gente entender que existe um Deus. Tem pessoas que estão vivendo uma enfermidade não sara, uma porta que não se abre. Sabe por quê? Se abrir, ele vai embora e não volta mais. É o espinho que Deus permitiu para que você seja salvo, salva no grande dia de Deus. Não é fácil ser cristão, não é impossível ser. Deixar de viver a sua própria vida para agradar e servir aquele que tudo pode. Cancelar viagem por amor à obra.
cancelar e dizer não aos convites feitos por amor à palavra e ao evangelho. É esse tipo de crente que precisa se erguer no dia de hoje. Sabe por quê? Trocam Jesus por qualquer coisa, troca Jesus por qualquer convite. Qualquer coisa é mais interessante, mais atraente do que poder estar aqui adorando e glorificando e exaltando o nome do Senhor. Veja como estão os cultos vazios. Veja como que estão os departamentos passando por provas, com muitos irmãos que estão com o coração empedrificado dentro da igreja, dizendo: aí eu não entro nesse conjunto, aí eu não participo desse altar. Seus caprichos são maiores do que a vontade daquele que faz todas as coisas por nós todos os dias. Ana está ali gemendo, chorando por causa da tribulação. Então Ana estava derramando a sua alma diante do Senhor, porque estava tudo bem com ela? Porque estava atribulada, angustiada, porque ela queria ter um filho. Aí seu esposo diz: não sou melhor do que 10 filhos, não te dou tudo que você quer. Mas ela queria um filho, era estéril, Deus cerrou. Tem muita bênção que Deus falou para e não chega lá. Tem muita gente a um passo da bênção, mas enquanto não se arrepender, não mudar a conduta, não tiver o caráter transformado, a bênção não chega, porque a autorização vem dele. E quando ele diz abre, está aberto, mas quando ele diz está fechado, ninguém abre. Aí tem gente batendo com a cabeça na parede, lutando, relutando contra a vontade de Deus. Ana estava orando, sim ou não? Mas veja aí 1 Samuel, no capítulo 1 ainda, versículo 20 e 22, olha o que aconteceu com Ana, irmão. Vamos lá. E assim Ana se engravidou no devido tempo e deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor, para cumprir o seu voto, Ana não foi. Ana não. Disse ao marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Porque a mesma mulher que orou e pediu, depois de receber, disse: não vou. Não é assim? Ora por mim para Deus abrir uma porta. A porta abre, o carro chega, a empresa cresce, e aí a pessoa fala assim: vamos para o culto, dar glória a Deus. Fala: não, eu preciso curtir meu Samuel. Eu agora estou curtindo o meu salário. Eu agora estou curtindo o meu filho. Não tenho tempo para Deus. Por que Ana fez isso? Porque é assim que os seres humanos são. Depois que está com a bênção na mão, esquece de continuar adorando e exaltando o nome do Senhor. Isso aconteceu com Abraão. Quando Isaac nasce, ele deixou de edificar altares e fazia banquetes, festas e festa, festa e festa. O homem que erguia altares agora está festejando, mas Deus não deixa nada barato. Deus se apresenta a ele e diz: vai até uma das montanhas que está em Moriá,
e sacrifica esse seu filho em holocausto. Muitas das vezes Deus tem que tirar para voltar para o altar. Muitas das vezes tem que acontecer problemas, desastres, para a pessoa entender que ele não pode se afastar da presença de Deus. Entende por que vem a tribulação? Por que essa luta não para, não cessa? É por isso que na realidade muitas das vezes Deus permite sempre uma luta chegar. Quando o crente está querendo se perder, querendo se afastar, Deus permite um vento soprar para que ele retorne para a presença de Deus. Ana poderia ter subido pelo menos para agradecer, né? Precisava Ana ter ficado, não, ela podia assim, eu vou lá e chegar lá, eu vou agradecer. Quantas vezes ela foi? E quantas vezes ela foi porque estava atribulada, agora tem bênção na mão, tá no conforto, não, deixa eu curtir aqui o meu Samuel. Gratidão nem todos têm. Lembra do que está escrito em Lucas 17? Do versículo 11 até o 19, você lembra que passagem que Jesus vai contar aqui? Eram 10 leprosos, e gritavam dizendo, Senhor, tem misericórdia de nós. A Bíblia diz que Jesus curou, orou por eles, diz, apresenta ao sacerdócio, como diz a lei de Moisés. E a Bíblia diz que enquanto eles iam, foram curados no meio do caminho da lepra que tinha. A Bíblia diz que só um voltou. E quando ele chega e se prostra diante do Senhor, Jesus olha e diz, cadê os outros? Não eram 10 que foram curados? Por que só voltou esse estrangeiro? Cadê os outros 9? E o versículo 19, então ele lhe disse, levanta-se e vai, a tua fé te salvou. Nós vivemos num mundo de ingratidão, igreja. Tanto de pessoas para pessoas, de pessoas que ajudam as outras e depois a pessoa ainda é tida como ruim. Quantas pessoas que recebem de Deus e vira as costas para o próprio Deus e sai falando mal da obra do Senhor. É tempo da gente rever os nossos conceitos, já estamos encerrando. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 119, já estamos indo para a conclusão aqui. Foi bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Outra versão diz, o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. A aflição, ela tem o seu caráter positivo, porque é no momento de dificuldade é que a gente entende. E o salmista está dizendo aqui que quando ele foi afligido, ele aprendeu os estatutos do Senhor. Romanos 8,18 diz que as tribulações deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa leve e momentânea tribulação trará a cada um de nós um peso de glória. Quanto mais
a luta e a perseguição, a tribulação é grande, mais poder e autoridade nós receberemos do nosso Deus. É quanto mais está difícil, quanto maior é a prova, mais esse crente está sendo provado, esse crente está sendo lapidado, assim como Jacó, como Ana, que só chegou o bagaço diante do pilar do templo, assim como no Val de Jaboque, Jacó chegou só a migalha, assim como os demais obreiros da obra do Senhor já passaram por momentos difíceis e disse: meu Deus, eu não suporto mais, eu não aguento mais. Mas foi naquele momento que surgiu uma porta aberta, que veio o socorro bem presente para nos garantir vitória, porque os melhores e maiores ungidos hinos foram escritos em tribulação. É quanto mais o azeite é derramado, mais a exigência de Deus é maior. Quer ser cheio do azeite da unção? Te prepara para ser moído, te prepara para ser lapidado ou lapidada. Deus vai te usar, mas não pense que vai ser de graça. Apocalipse 2:9, a Bíblia diz que Deus conhece as nossas tribulações. Você acha que Deus não conhece a sua tribulação? Você acha que Deus não vê o que você está passando? Claro que vê. E Ele é quem resolve. Conheço a tua tribulação, a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, no entanto são sinagogas de Satanás. Você acha que Deus não vê a injustiça que é feita com você? Você acha que Deus não percebe quando começam a te caluniar, levantarem falsos testemunhos contra a sua vida? Pessoas que dizem ser crente e não são, porque está cheio de agentes do diabo dentro das igrejas, infiltrados, destruindo sonhos, colocando discórdia, falando mal do líder, falando mal do pastor, falando mal da pastora, desobedecendo a palavra de Deus. São bodes infiltrados no meio, disfarçado de ovelha. Mas Deus conhece a nossa tribulação. Para encerrar, Salmo 56, versículo 8. Talvez você está dizendo: pastor, a luta está muito grande, a dificuldade está me apertando demais. Mas fica tranquilo, porque a tua lágrima tem preço. A tua lágrima não cai aqui e fica. A Bíblia diz e registra: tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão elas anotadas no teu livro? Veja que o salmista está dizendo: Deus registra no livro das nossas lágrimas e recolhe em odres, inclusive as lágrimas derramadas em tribulação. É aquelas no momento mais difícil que você não tem força para orar, quando você só sabe abaixar a cabeça e as lágrimas descem molhando o teu rosto. Ei, a tua lágrima não fica aqui, quando ela cai, é como a essência de um bom perfume, que ela sobe, aleluia, porque o anjo vem e pega em odres e sobe diante da presença de Deus. E cada luta, cada prova, cada angústia está sendo registrada no livro de Deus, no livro de Deus. Deus conhece a tua dor. Agora deixa eu te dar um conselho: se a luta está grande, dá glória. Se a dificuldade é grande, dá glória. Se a tribulação é grande, dá glória. Porque não adianta tentar fugir fazendo biquinho, fazendo birrinha, fazendo de conta que não está entendendo o que Deus está falando. É momento de conserto, é momento de colocar a vida no altar, porque se não acertar com a palavra que é ministrada aqui, Deus o Todo-Poderoso vai enviar a providência para
para que essa pessoa entenda o que ele está falando. Uma geração perversa, pervertida, de coração duro, aonde a palavra se é pregada todos os dias, e parece isso no nosso coração. Como pregador eu falo aqui, tem hora que a gente diz: será o que eu estou fazendo? Será que eu estou falando grego? Será que a forma que eu estou ensinando é como se fosse na Torre de Babel, cada um entende uma coisa diferente e ninguém entende nada? Porque preocupa a gente, porque a gente prega, outro pastor vem e prega, o outro Deus usa a irmã, usa o irmão, usa o jovem, e o povo vai, em vez de melhorar, parece estar piorando. Misericórdia, irmão. Se a gente fosse olhar para isso, a gente não estava aqui mais não. Se um pastor fosse fazer a obra por prazer pela igreja, ele não estava aqui mais não. Porque tem muitos que traz prazer, mas tem muitos que traz desgosto. Tem muitos que traz e são pedras no caminho. Mas Jesus Cristo é aquele que retira as pedras que estão atrapalhando o desenvolvimento da obra do Senhor. Ele mesmo se encarrega de fazer aquilo que essa pessoa não quer que Deus faça, através do homem, da mulher, do conselheiro, do pastor, do obreiro. Então entenda, para encerrar, em meio às tribulações, que Deus opera os maiores milagres em nossas vidas. É no meio das tribulações que Deus opera os maiores milagres. É quando tudo está difícil, apertado. É quando tudo parece que chegou ao fim, aí não tem mais recurso. É onde Deus entra com a sua mão forte e faz o milagre acontecer. Entende? Porque os discípulos eram atribulados na viagem missionária. Fugiram muitas das vezes. Paulo foi tido como morto. E eles não desistiram. Por quê, pastor Roberto? Porque eles eram perseverantes. Eles eram fortes. Guerreiros do Senhor Jesus. E Deus em Cristo nos capacite. E eu tenho uma palavra para te dizer. Milagre não se explica, só se vive. Se você for olhar por onde você passou e aonde você chegou, você vai dizer: isso é um milagre, porque eu não tinha capacidade de estar aqui, não era para mim estar aqui, mas Deus fez o grande milagre para você entender que Ele é Deus sobre todas as coisas. Fica de pé, igreja. Vamos orar. Vamos orar nessa noite, pedindo ao Espírito Santo do Senhor, para que Ele entre na nossa vida, e que nós sejamos livres, não de tribulações, porque nós vamos ter que passar por elas, mas que nós sejamos livres de ser reprovados diante de Deus no dia da angústia, no dia da provação. A Bíblia diz que se mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será muito pequena. É na luta que Deus está forjando o nosso caráter. É onde Jesus está arrancando os carrapichos, está tosquiando e fazendo a limpeza. E deixa Jesus trabalhar. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa Deus te usar. Deixa de relutar contra Deus. Larga de pensar que o problema seu está aqui na horizontal, porque não está. Aqui pode ter alguns obstáculos sim, mas quem está fazendo tudo é o inimigo. Existe uma guerra travada agora no mundo espiritual.
para que esta mensagem fosse pregada, para que você chegasse até aqui. Desde a primeira hora do dia, o diabo tem trabalhado, lutado de várias maneiras para você não chegar até aqui. Vem o frio, acontece o que tem que acontecer para não conseguirem chegar aqui. Porque o diabo, nosso adversário, ele não quer que nós estejamos revestidos da palavra de Deus, porque cada culto desse, cada mensagem dessa, Jesus vai revestindo, vai fortificando, vai fortalecendo, e você sai dizendo: olha, Satanás, tu não tem poder contra a minha vida, eu não vou parar com o meu ministério. Quem tem que sair não é fulano, não é ciclano, é o diabo. Quem vai sair não é o marido, quem vai sair não é o filho, quem vai sair não é o irmão, não é a irmã, não é o amigo. Quem vai ter que sair é Satanás, esse cara suja, esse atrevido, que entra sem pedir permissão, e quando ele entra achando uma brecha, ele não quer sair, mas há um maior do que ele, que amarra o valente e tira o valente, porque esse é mais valente do que ele. Ele é o Senhor e veio nessa noite para quebrar grilhão. Ele é o Senhor e veio nessa noite para quebrar algema, para tirar a cauterização da mente. Há poder no nome, há poder no sangue de Jesus. Você tem um minuto para orar. Você tem um minuto para orar. Você tem um minuto para orar. Você tem um minuto para batalhar. Ai, 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 ai. Não espera o irmão batalhar por você. Não espera ninguém sentir dor por você, porque é você que tem que se amar. Está doendo, mas está gostoso, Jesus. Está doendo, mas está gostoso. Aleluia. Eita, o sapato está apertado, mas está gostoso. Ah, Jesus, a lapada foi doída, mas está gostoso esse culto. Está gostoso essa presença. Está gostoso essa vitória. Crente corajoso, perseverante, que tem maturidade, que tem experiência com Deus, já está vendo o céu aberto e a vitória chegando. Aramandagasura mandagaseri andalaia. Arimandagaseri andaraia. É tempo de despertar, é tempo de se levantar, é tempo de se erguer, é tempo de seguir em frente, é tempo de viver um novo momento, é tempo de viver um novo tempo na presença do Senhor. O Senhor está dizendo: vem mais um pouco, vem mais um pouco, entra mais nessas águas profundas, porque tu vais mergulhar no oceano do Espírito e vai viver o melhor de Deus. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá. Eita, meu Deus, eu vejo uma batalha no mundo espiritual. Tem crente, irmão, carrega a Bíblia na mão e desacreditou de Deus. Tem gente dizendo assim: olha, eu não estou acreditando em nada. Deus manda te dizer: pois pode acreditar que Ele é Deus, viu? Você sabia que tem gente que quando ouve Deus levantar alguém em profecia, ele diz assim: nem tô nem aí, porque isso aí é mentira. Cuidado que ele vai calar sua boca. Ele vai calar sua boca e vai te mostrar que ainda tem profeta, ainda tem profetisa que ele usa. Crente ruim, crente geladeira, iceberg. Jesus quer te encher nesta noite. Alaramandagassuri, eu estou sentindo a presença dele aqui. Essa luta vai te esmurecer.
essa luta nem sua é, viu? É você que tomou ela para você, ela não é sua não. Deus está mandando dizer, essa luta não é sua, é você que pegou o problema para você, não foi você que fez. Assume a sua responsabilidade e faça a vontade de Deus, porque você não tem que lutar a batalha de ninguém que não quer nada, que não está nem aí para nada. Ei, adora o nome do Senhor, busca a presença dEle, porque Ele vai te encher do Espírito Santo de Deus. Vai ter luta? Vai ter provação? Vai ter perseguição? Também. Vai ter dificuldade? Sim. Mas vai ter azeite. Aleluia, oh glória. Ai, 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 ai. Grandão da Galileia. Jesus de Nazaré, não estranhe os movimentos que Jesus vai fazer na casa de muita gente. Aravaçuba, você vai ouvir dizer, rapaz, o vento soprou lá. Fica tranquilo que é Jeová falando, volta, volta, volta. Ele é o Deus que tem domínio sobre todas as coisas, e Ele faz do jeito que Ele quer. Mas quem é um bom entendedor, quem é inteligente, tem uma fé inteligente, recebe esta mensagem na tua vida, toma posse da tua vitória e seja diferente a partir de agora, e Deus será contigo e te abençoará poderosamente. Somente quem crê aplauda o nome de Jesus, e a graça de Deus seja sobre todos.